Você já olhou para um prédio com formas quebradas, planos inclinados e uma aparência de que está se desmontando e se perguntou: o que isso significa para a nossa cidade? Isso é o desconstrutivismo, uma linguagem arquitetônica que vai muito além da estética. Hoje, vamos explorar como essa forma de projetar pode transformar nossas cidades, dialogando com desigualdades, resgatando memórias e desenhando um futuro mais inclusivo. Vamos pensar juntos. Como a arquitetura pode responder aos desafios de metrópoles, cheias de contrastes e segregações? O desconstrutivismo, com sua linguagem da fratura, pode ser um diagnóstico. Ele mostra, na própria forma do edifício, as tensões que o urbanismo tradicional muitas vezes tenta esconder. Ao invés de criar barreiras, ele propõe conexões diferentes, passagens inesperadas e espaços que convidam à interação. Ele projeta um futuro urbano menos setorizado, mais poroso e aberto à surpresa do dia a dia. Uma das grandes contribuições do desconstrutivismo para a cidade é a forma como ele trata as bordas. Em vez de fachadas retas que separam de forma rígida o que é público e o que é privado, essa arquitetura cria espaços de transição. Pense em galerias, pátios abertos, rampas que viram áreas de convivência. Com isso, o térreo dos prédios deixa de ser apenas uma passagem e se transforma em um lugar de encontros, com pequenos comércios e atividades culturais. A rua ganha vida. A borda do edifício vira uma membrana que pulsa junto com a cidade, uma ferramenta política que ativa o espaço público. Agora, vamos falar de tempo. Cidades, especialmente na América Latina, são como um livro com várias camadas de história, muitas vezes sobrepostas de forma conflituosa. A memória convive com a necessidade urgente de crescer. O que o desconstrutivismo faz? Ele não apaga essas camadas. Ele as rebela. Uma fenda na parede pode ser uma janela para o passado. Uma dobra pode seguir o traçado de uma rua antiga. Uma fissura pode conectar o prédio a uma paisagem distante. A arquitetura se torna uma contadora de histórias usando o luz e materiais para mostrar que a cidade é um palimpsesto, um texto que nunca é totalmente apagado. E a mobilidade, como nos movemos pela cidade? Um prédio pode ser um obstáculo ou pode ser um facilitador. O desconstrutivismo, com suas diagonais e rampas, pode tornar os caminhos mais claros e acessíveis para todos. Em estações de trem, passarelas e terminais de ônibus, a linguagem de planos quebrados e vazios pode sinalizar as transições de forma intuitiva. A forma do prédio não é um enigma, mas um mapa tridimensional que acolhe diferentes ritmos. O pedestre, o ciclista, o transporte público, a arquitetura ajuda a organizar o fluxo, tornando a experiência de se mover pela cidade mais fluida e agradável. Mas e o dinheiro? A arquitetura inovadora não é sempre cara demais? Não precisa ser. A singularidade da forma não deve ser um luxo para poucos. Em projetos públicos, como escolas ou centros comunitários, é possível usar a linguagem desconstrutivista de forma inteligente. Podemos combinar peças padronizadas com alguns elementos especiais, criando uma arquitetura marcante sem estourar o orçamento. O resultado é um espaço público que inspira e devolve valor ao cidadão. É a democratização da experimentação, mostrando que a inovação pode e deve servir a todos. Sustentabilidade é outra palavra-chave. E aqui, a desconstrução pode ser levada ao pé da letra. Projetar para desmontar em cidades que estão sempre mudando, com bairros que se transformam, ter edifícios que podem ser reconfigurados é fundamental. Imagine um prédio com uma estrutura base sólida, mas com fachadas e divisórias que podem ser alteradas no futuro sem a necessidade de demolições massivas. A fratura, nesse caso, vira um plano de corte, um local previsto para futuras intervenções. Usando materiais recicláveis e sistemas de montagem a seco, essa estratégia reduz o lixo, economiza recursos e torna a construção mais rápida e limpa. Claro, existe um risco. Um prédio icônico pode se tornar apenas a assinatura de um arquiteto famoso, desconectada do lugar. Para evitar isso, o projeto precisa ouvir a cidade. Precisa responder ao clima, aos materiais locais, ao jeito como as pessoas usam a rua, à escala do bairro. A melhor arquitetura desconstrutivista não é aquela que grita mais alto, mas aquela que torna visível algo que já existia na cidade, que organiza as energias do lugar. A atitude desconstrutiva exige escuta antes do rasgo, cuidado antes da dobra. Para que tudo isso aconteça em equipamentos públicos, é preciso colaboração. Gestores públicos, comunidades, projetistas e construtoras precisam trabalhar juntos. Como as soluções não são convencionais, é importante ter processos transparentes, onde as pessoas possam participar, entender os custos e os benefícios. Isso cria confiança e mostra que a inovação não é um capricho,
mas uma resposta inteligente a problemas reais, usando ferramentas do nosso tempo. A cidade em que vivemos educa o nosso olhar. Quando crianças e jovens crescem em lugares com espaços que desafiam o óbvio, eles aprendem a conviver com a diferença, a se orientar em ambientes complexos e a apreciar a beleza da forma e da luz. Essa educação estética do dia a dia é também uma educação para a cidadania. Ela nos ensina a prestar atenção ao que é de todos, a sermos mais curiosos e a interpretar o mundo ao nosso redor. O desconstrutivismo, nesse sentido, tem um poder pedagógico imenso. Mas sejamos realistas. Em muitos lugares, a prioridade é saneamento básico, moradia digna e transporte. A linguagem arquitetônica não substitui políticas públicas essenciais. O que ela pode fazer é qualificar essas políticas. Uma escola, um posto de saúde ou um conjunto habitacional podem sim incorporar princípios como flexibilidade, boa iluminação natural e fluxos claros, sem que isso custe uma fortuna. A fratura, aqui, pode ser uma ferramenta para o futuro, permitindo que o prédio seja ampliado ou adaptado conforme novas necessidades apareçam. Projetar uma cidade é projetar o tempo. O desconstrutivismo nos lembra que nenhuma forma é para sempre, que todo plano pode ser revisto e que a memória não é só passado, mas a matéria-prima do futuro. Ao criar espaços que já prevêem a transformação, a arquitetura distribui o poder de mudar ao longo do tempo. No fim das contas, a melhor política urbana é aquela que cria possibilidades. E a melhor arquitetura é aquela que está pronta para o que ainda não conhecemos, para os usos que ainda virão. Então, quando o desconstrutivismo desce do seu pedestal de estilo, ele se revela como um conjunto de ferramentas éticas e técnicas para lidar com a complexidade da cidade. Em vez de prometer uma solução final, ele oferece conexões. Em vez de impor o silêncio, ele compõe uma sinfonia de vozes. Ele participa de um projeto maior, o de uma cidade que aceita seus conflitos, reconhece suas diferenças e projeta seu futuro sem apagar as marcas do seu passado. Obrigado por assistir. Se você curtiu essa reflexão sobre arquitetura e cidade, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais! Até mais!